Olá, que bom estarmos juntos novamente para mais uma vez nós podermos estudar juntos, orar juntos, crescer juntos nesse nosso desafio desse canal, crescer com o apóstolo Márcio André. Estamos falando de liderança, estamos falando de crescimento. Toda pessoa que quer crescer almeja liderança. A liderança começa em você mesmo, sendo líder de si mesmo. Passa para dentro de casa, chega no relacionamento com os amigos, nas sociedades das quais você vai fazer parte, escola, igreja, trabalho. Por fim, você pode chegar a uma liderança social e até mesmo política. Mas tudo começa aqui. Eu fico preocupado, me desculpe a franqueza, quando nós temos alguém em posição de governo e a Bíblia diz assim: ai do povo cujo rei é um menino. E ali não está falando de menino na idade, mas que se comporta como menino, né? Paulo diz: quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, eu discorria como menino. Eu cheguei a ser homem, eu tenho que deixar as coisas de menino. Então, em Provérbios diz: ai do povo cujo rei é um menino, que é preguiçoso, que é dado à bebida, que é dado aos fracassos. E aí a gente olha para o governo da nação e vê uma pessoa dada à bebida, dada aos fracassos, dada a tanta coisa. Me dá medo, me dá muito medo. Bom, continuando, gente, continuando falando de liderança, né? Nós começamos com Napoleão Hill, fomos para Dale Carnegie, fomos para o John Maxwell e chegamos num grande líder, César Castellanos Domingues, nesse livro aqui tremendo, Liderança e Sucesso através dos 12. Já falamos também de René Terranova, já falamos de Bernardinho, já falamos de tantos outros grandes líderes. E eu quero dar continuidade nesse livro aqui. Nós já fomos na parte 1 do livro, do capítulo 1 ao capítulo 4. Hoje nós vamos ler, vamos estudar o capítulo 5, 6, 7 e 8. Tá bom? Então, continuando, tá? Continuando, liderança é influência do caráter. Presta atenção. Quem se compara com os que estão abaixo dele são medíocres. Quem se compara com quem está no mesmo nível é um conformista. Quem se compara com o que leva algo de vantagem é uma pessoa sem valor. Porém, quem se compara com quem está acima tem coração de líder. Nós temos vivido um tempo de homens neuróticos, de pessoas que cada vez mais estão dependentes de remédio, dependentes de tratamentos, pessoas fracas na alma, pessoas sem vontade própria. Por que isso? Porque nós estamos vivendo uma geração em que não tem temor de Deus. Quando não há temor de Deus, não há caráter. A maior prova de uma pessoa que teme a Deus é que ele tem caráter, ele tem uma voz interior que leva ele a não fazer algumas coisas, não é porque alguém está vigiando, não é porque ele vai ser punido, não, é porque ele sabe que há um Deus acima de todas as coisas a quem ele vai prestar conta. E que a nossa vida aqui não é um fim em si mesmo. Que nós não vivemos pelo prazer, nós não vivemos simplesmente para alcançar coisas, ter coisas e fazer coisas, não. Nós vivemos para dar conta da nossa vida na vida futura. Então, isso é muito sério. Isso é muito sério. E aí isso fala de caráter, tá? E o que é caráter? Caráter é uma coisa que é modelada por Deus. E como é que Deus modela o nosso caráter? Através das provas, através das dificuldades. Ninguém é modelado no caráter, gente. Ah, não faça isso, faça aquilo. A escola não modela caráter. Escola ensina conhecimento. Família ensina educação. Provas, dificuldades, lutas, afrontas, problemas modelam teu caráter.
Por exemplo, vamos falar um pouquinho de um dos maiores líderes da história. É Moisés. Moisés, a vida dele é dividida em 3 pedaços, de 3 partes de 40 anos. Os primeiros 40 foi a escolha. Ele estava dentro do palácio do Egito, você conhece a história de Moisés, apesar de hebreu, ele foi posto no rio e adotado pela filha de Faraó. Como filho, daí o nome dele Moisés, que não era um nome hebraico, era um nome egípcio, tirado das águas. E Moisés, nos primeiros 40 anos da vida dele, ele tem que fazer uma escolha. Quem é você? Caráter. Ele vivia no palácio, sabia que era hebreu, via a afronta do povo hebreu, era preparado para ser rei do Egito. Quem era Moisés? Caráter. O caráter fala muito de você. É as suas escolhas. Moisés faz uma escolha. Ele escolhe o povo, abrindo mão do reino do Egito. Segunda parte da vida de Moisés, os segundos 40 anos, é a parte do tratamento do caráter. Uma pessoa que foi criada dentro de um palácio, sendo tratado como rei, ter que viver no deserto, com as agruras do deserto, com as provas do deserto, sendo um pastor de ovelhas, tendo que sustentar uma família, quantas provas Moisés não passou? Quantas dificuldades? Tratamento de caráter. Começa com as escolhas, passa pelas provas. E aí nós chegamos à terceira fase da vida de Moisés, os últimos 40 anos, onde ele é um líder. E a liderança dele é posta à prova. Tem gente que pensa que ser líder é mandar. E não é. Ser líder é servir. Moisés, ele, na sua primeira fase, ele mata um homem. Na sua última fase, ele é chamado de o homem mais manso de toda a terra. Moisés teve que enfrentar todo tipo de oposição, todo tipo de rebelião, desde os seus irmãos até a pessoa mais simples lá. Eram inimigos externos e inimigos internos. Então, isso tudo molda o caráter do maior líder que a história já viu. Tá? E como que se molda o caráter? É um trabalho intenso com cada pessoa. Ser um líder, gente, há um processo que nós chamamos de lamad. Lamad é uma palavra hebraica que significa inculcar a força. Ser um líder é formar o caráter de uma pessoa. É pegar uma pessoa, você não vai encontrar ninguém perfeito, como você perfeito não é. Você vai pegar uma pessoa e imprimir caráter. Só que para eu imprimir caráter, eu tenho que ter uma coisa chamada caráter. Tá? E o principal ingrediente de caráter se chama domínio próprio. Segundo grande ingrediente de caráter é tomada de decisão. Lembra que os primeiros anos da liderança de Moisés, tomada de decisão. Segundo período, provas. Terceiro, tomadas de decisão. Terceiro, domínio próprio. Tomada de decisão, prova, domínio próprio. Você está entendendo? Moisés, como líder, ele tinha que ter mais domínio próprio do que decisão. Pense nisso. Tá? É desenvolver o fruto do espírito do domínio próprio. Porque você não vai estar o tempo todo perto de um líder. Você não vai estar o tempo todo perto de um pastor, perto da sua mãe e do seu pai. O principal inibidor dos seus erros tem que ser o teu domínio próprio. Pense nisso. Isso é caráter. Tá? E principalmente com uma meta. Qual é a meta de quem quer ter caráter? Perfeição. A Bíblia diz assim, sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Perfeição. Caráter, domínio próprio. Há uma diferença entre duas palavras que eu quero te apresentar, caráter e reputação. Já ouviu falar delas? Reputação é o que os outros pensam que eu sou. Caráter é o que eu sou, indiferente dos outros. Reputação me faz ganhar aplauso.
caráter me faz ganhar o céu. Então, o que é mais importante? Caráter ou reputação? Os dois. Eu tenho que ter caráter para mim ser um grande líder, mas eu também tenho que ter boa reputação. Lembre que a Bíblia fala de Jesus dizendo assim, ele crescia em sabedoria e graça diante de Deus, caráter, e dos homens, reputação. Os dois são muito importantes. No capítulo 6, ele fala que todo líder é possuidor de uma atitude correta. O que é uma atitude correta? É aquilo que te motiva. Qual é a sua motivação? A sua motivação é sempre influenciada pelas pessoas com quem você anda. Vamos de novo. Qual é a sua atitude? Sua atitude é influenciada pela sua motivação. E sua motivação é influenciada por quem você anda. Por exemplo, a Bíblia conta a história do rei Josafá. Era um grande rei, um homem que temia Deus. Só que ele andava com Acabe. Acabe era um homem muito mau. Ele era aparentado de Acabe. E olha o problema. Quando, no meio de uma guerra, queriam atacar Acabe, cercaram Josafá e ele teve que clamar a Deus. E Deus o livrou. Cuidado onde você anda, cuidado com quem você anda, cuidado com o que você faz. Como que eu vou saber se eu ando perto de pessoas boas ou não? Simples. Uma árvore é conhecida pelos frutos. O fruto do homem está na sua boca. Uma pessoa que murmura o tempo todo, que reclama o tempo todo, não é uma boa companhia para quem quer ser um grande líder. Então, é fundamental que se eu quero ter uma boa motivação, eu tenho que cuidar de quem anda comigo. Se me bota para frente ou me bota para trás. Outra coisa, se eu quero ter uma boa motivação, eu tenho que ter esforço, dedicação. Vamos pensar um pouco nos atletas. Quando chega uma época de Olimpíada, é tão interessante, né? A gente vê a atleta, ela ganhou medalha de ouro. Poxa, uma corrida que em 9 segundos, vamos pensar no cara dos 100 metros rasos. 9 segundos ele ganhou uma medalha de ouro. Você acha que ele ganhou aquela medalha em 9 segundos? Eu vou te dizer que não. Ele ganhou aquela medalha em anos e anos de esforço. Anos e anos de negação. Anos e anos em que os amigos iam para as festas, para as baladas, e ele ia para o treinamento, dormir cedo, se alimentar bem. Pessoas comendo e bebendo besteira e ele cuidando de si próprio. Ele tinha dedicação. Sua motivação, sua atitude depende da sua motivação depende do que você anda, com quem você anda e da sua dedicação. Qual é a sua motivação? Qual é a sua motivação? Sua motivação depende de uma atitude otimista. Uma atitude otimista transforma as circunstâncias. Mas como é que eu vou ter uma atitude otimista? Eu tenho que mudar paradigmas, porque nós vivemos numa sociedade... Você já ouviu falar que brasileiro tem síndrome de vira-lata? Já ouviu essa frase? Brasileiro tem síndrome de vira-lata. Eu vou te contar um segredo, é verdade. Brasileiro tem síndrome de vira-lata. Tudo é o mais difícil, tudo é o problemático. Ele não consegue pensar como vencedor, então ele tem que mudar paradigmas. E mudar paradigmas, às vezes, é mexer até quando está vencendo. Quer ver dois homens que, duas situações de faltou mudança de paradigma e sair das prisões intelectuais? Henry Ford. Henry Ford foi, você sabe bem, né? O inventor do automóvel. Não foi bem o inventor, mas foi onde popularizou o automóvel. Quando uma vez ofereceram a ele um modelo novo, ele quebrou o modelo todo dizendo que não precisava, tinha que ser o dele. Ele caiu em desuso. Outro, a Suíça, os maiores relógios, os mais caros sempre foram os relógios suíços. Quando alguém tentou popularizar o relógio e criar o relógio digital, os suíços disseram não. Levaram para os japoneses abraçaram a ideia, popularizou a ideia e colocou o relógio no braço de todo mundo.
E os relógios suíços hoje são só símbolos de status. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, tem hora que a gente tem que mudar o paradigma. E como muda o paradigma? Com o espírito vencedor. A minha motivação depende de com quem eu ando, depende da minha dedicação, depende da minha mudança de paradigmas e de um espírito vencedor. E o meu espírito vencedor, ele só é manifesto em algumas situações. Primeiro, diante da adversidade. Como é que eu sei se eu tenho um espírito vencedor? Não é dizendo assim, eu sou vencedor. Tinha uma pessoa que, uma vez eu vi um vídeo que dizia assim, eu me amo, eu me aprovo, eu me aceito, que maravilha, eu sou. E ele dizia pra gente fazer isso todo dia diante do espelho. De falar, isso aí não é espírito vencedor, isso aí é papagaiada. Como é que eu sei se eu tenho um espírito vencedor? Diante da adversidade. Você lembra de Jó? Passando enfermidade, perdendo os filhos, perdendo saúde, a mulher dele fala assim, amaldiçoa Deus e morre. Então, não se curve diante da adversidade. Não se curve. Tá? Segundo, não se curve diante do negativismo. Não se curve diante do negativismo. Josué e Caleb, quando voltaram de Canaã, 10 pessoas estavam falando mal da terra. A multidão já falava mal da terra. E eles mandaram todo mundo calar a boca e falaram assim, se o Senhor se agradar de nós, nós iremos, nós venceremos, nós conquistaremos. Não se curve diante do negativismo. Atitude, mudança de amizade, dedicação, mudança de paradigma, estar atitude vencedora diante da adversidade, diante do negativismo. Você lembra que eu falei que você tem que tomar cuidado com quem você anda? Se eu estou do lado de uma pessoa que o tempo todo é negativa, como é que eu vou mudar minha atitude, gente? Pense nisso. Atitude de vencedor diante do medo. Jó fala assim, aquilo que eu temia me sobreveio. Então eu vou te contar uma coisa, se a Bíblia diz que aquilo que o homem teme lhe acontecerá, isso está no livro de Provérbios também, eu tenho medo de ficar rico, eu tenho medo de crescer muito, eu tenho medo de viver até mais de 100 anos com saúde mental e física, eu tenho medo de dar tudo certo na minha vida. Você tem que ter uma atitude de vencedor diante do medo. Até porque nós só vencemos na medida que passamos as barreiras. Lembra do joguinho de videogame? Você tem que ir passando fases? Você não vence se não passar as fases. Cada fase é um desafio novo. Atitude de vencedor diante do estresse. Na vida moderna, no século XXI, o estresse é o dia inteiro. Eu acordo 6 da manhã e durmo meia-noite. Nesse período, tudo que eu passo é estresse, 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 estresse. Eu tenho as pessoas que trabalham para mim que me causam estresse, eu tenho a igreja que me causa estresse, eu tenho a empresa que me causa estresse, eu tenho minha esposa que me causa estresse, eu tenho meus filhos que me causam estresse. Eu tenho eu mesmo, tem um cara que aparece para mim no espelho todo dia. Cara, esse cara me causa um estresse terrível. Então, seja um vencedor. Mude seus paradigmas. Mude seus conceitos. Tenha uma atitude correta. No capítulo 7, ele fala do líder em momentos difíceis. A gente só conhece um líder no momento difícil. Qual é a história que você tem para contar? O que é um líder? Primeiro, um líder é aquela pessoa que tem uma imagem correta de si mesmo. Tá? O texto da Bíblia diz assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Mas os grandes líderes, eles foram formados no fogo. Você quer conhecer algum líder? Pergunte qual é a história dele. O que ele fez? Outro dia eu ouvi um grande líder aqui do estado dizer assim, eu não posso aceitar crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Construa primeiro, depois venha fazer críticas. Qual é a história da pessoa? O que ele fez? O que ele plantou? O que ele cultivou? Quais foram as dores que ele passou? Fracassos que ele viveu?
Eu já falei com você, você está inclusive aqui no nosso canal, tem um link do nosso curso, do Método Fênix de Liderança. Você sabe por que ele tem esse nome, Método Fênix de Liderança? Porque eu já quebrei várias vezes. Eu já quebrei financeiramente, já quebrei ministerialmente, já quebrei familiarmente e já perdi a saúde, chegando a ponto de ser desenganado dos médicos 2 vezes. Meu irmão, qual é a sua história? Quais são as derrotas que você transformou em vitórias? Isso faz um líder. Um líder a gente conhece na hora que ninguém mais acredita nele, ele vai lá e faz. Milagre acontece no meio dos improváveis. Os grandes líderes se levantam no meio dos improváveis, tá? Liderança é a tenacidade de vencer um vento contrário. Vou falar mais de tenacidade daqui a pouco. Tá? Tenacidade é fortaleza interna. É aquele negócio, tá tudo dando errado, por aqui, ó. Aqui tá tudo em paz. É aquilo que está lá no livro do profeta Abacuque, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, ainda que as ovelhas da malhada se percam, todavia eu me alegrarei no Senhor. É aquilo que Davi tinha quando todo mundo foi contra ele, os inimigos e até os amigos. E fortaleceu-se no Senhor e na força do seu poder. Tenacidade. E você só tem tenacidade quando você sabe quem você é. Quando você olha para dentro e vê quem você é. E quem eu sou? Quem eu sou? Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Guarde uma frase. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu faço o que a Bíblia diz que eu faço. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, no meio de uma grande luta, o que você tem que ter? Persistência. Se você sabe quem você é, se você sabe que você está fazendo tudo certo, persista. Na hora certa, no momento exato, o jogo vai virar e você vai vencer. Persista. Tenha tenacidade. Tá? E por último, no capítulo 8, falando ainda de tenacidade, é o líder vencedor. O que é um líder vencedor? É quem tem tenacidade. Tenacidade é a capacidade de ser resistente diante dos desafios. Tenacidade é fortaleza interna e não externa. Tenacidade não depende da força do braço, não depende do dinheiro da conta bancária. Tenacidade não depende dos amigos. Tenacidade depende de Deus e de quem eu vejo que eu sou. Quem você é diante de você mesmo, tá? Tenacidade é o poder do pensamento. É ver o que ninguém vê. É saber o que ninguém sabe. É conseguir concretizar mesmo diante de todas as adversidades. Isso é tenacidade. Provérbios 23, 7 diz assim: assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Então você precisa ter os pensamentos de Deus. A Bíblia fala assim: os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Então, se eu tenho o pensamento de Deus, eu sempre vou pensar acima, eu sempre vou pensar além, eu sempre vou pensar mais forte, eu sempre vou querer mais. É saber que eu tudo posso. Olha o que a Bíblia fala: tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu posso. Então comece a mudar a sua forma de pensar. Pense sempre como um ganhador. Pense sempre como aquela pessoa que vai conquistar, que já conquistou. Isto é liderança. E se você mudando a sua forma de pensar, vai vir as barreiras, vai vir os bloqueios, vai vir as dificuldades. Mas cada uma delas é simplesmente para você saber que tem um prêmio ali na frente. Davi tinha isso. Quando apareceu um gigante, ele perguntou assim: qual é o prêmio para quem derrubar o gigante? Porque ele já sabia que ia derrubar. Aquele gigante era só uma ponte para os seus sonhos e projetos. Ele tinha sido ungido rei.
E ele precisava chegar ao rei. E falaram com ele, o rei vai dar a sua filha em casamento. Ele, opa, se eu vir o genro do rei, eu já estou bem perto do trono. Pense nisso. Você pode mais. Você é um líder. Tá bom? Amado, gostou? Se gostou, indica. Indica o nosso canal. Os nossos estudos estão todos aqui gravados, de vários livros que nós estamos analisando, pensando, estudando junto com você. Divulgue nosso canal. Todo dia 6 da manhã nós temos uma oração e 11 da noite também. Então participe conosco e vamos juntos crescer com o apóstolo Márcio. Até a próxima.